Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma indicação do JC e agora a indicação vai ser de um e-book, né? Porque eu li no Kindle. Então, vou deixar aqui a figurinha do livro do pastor Elinaldo Renovato. Nós estamos numa sequência estudando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Então, o livro do pastor Elinaldo Renovato é um livro base, por isso eu já comprei o livro para lê-lo, né? E esse livro, irmãos, eu tenho uma crítica e um incentivo, tá? Com relação ao livro Dons Ministeriais, Dons Espirituais e Dons Ministeriais do pastor Elinaldo Renovato. A crítica é porque o livro ele poderia ter sido feito uma revisão dele. E aí ele poderia ter sido ampliado, aprofundado, trazer novos autores, né? Desenvolver o conteúdo, trazendo as novas discussões com relação aos dons ministeriais e aos dons espirituais. Eu creio que ainda reflete muito a época em que ele foi escrito, aí na década de 90, né? Então ainda reflete muito essa teologia e o pensamento daquele período. Por isso, nós que vivemos aquele período, a gente acaba se identificando com a escrita, relembrando muitas vezes as aulas das nossas escolas dominicais, né? Graças a Deus eu tive bons professores, e acaba trazendo isso à memória. Porém, eu ainda acredito que haveria capacidade e know-how do pastor Elinaldo e não só dele, mas também do próprio conselho editorial da CPAD, de trazer aí uma renovação nesse material, trazendo aí novos autores, discutindo um pouco mais de profundidade esses temas, tá? Então, o livro é um livro ótimo para quem está iniciando, né? Mas um livro, por exemplo, para mim, que vou dar aula sobre o assunto na escola dominical, ele não vai ser suficiente para trazer uma discussão com profundidade. Então, vou ter que recorrer a novas literaturas e desenvolver melhor o tema, trazendo até mesmo a minha impressão sobre o assunto. E aí acabo sendo dependente de novas leituras. É lógico que o livro não tenta esgotar todos os assuntos, ele vai falar sobre a contemporaneidade dos dons espirituais, que é o que cremos, né? Nós pentecostais clássicos cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós acreditamos que a igreja, enquanto não for arrebatada, Cristo não vier buscar a igreja, ela está em processo. Portanto, todas essas ferramentas que são os dons espirituais, todos os ofícios, todos os ministérios oferecidos à igreja por Cristo e pelo Espírito Santo para exercício da fé, desenvolvimento da fé e do corpo de Cristo, fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente precisa desenvolver isso, tá? A igreja precisa disso, é ferramenta para a igreja, para expandir e para proclamar o reino de Deus, tá? Então até mesmo esse aspecto, lembra do George Led, aquele livro que eu te indiquei, algumas indicações para trás, o Evangelho do Reino? Volta lá se você não viu. Ele se soma muito com a ideia dos dons ministeriais e dos dons espirituais, quando você enxerga que a igreja é o motor pelo qual o reino se instala. É o já e o ainda não. Nós estamos vivendo um período em que o reino de Cristo, o reino de Deus, já chegou. Nós somos os emissários de Cristo para proclamar isso, e com ferramentas do nosso reino, do nosso rei, que nos deu essas ferramentas, que são os dons espirituais e dons ministeriais. Nós temos as listas, e aí o debate é acadêmico, sobre as variedades de dons. Nós temos os dons implícitos, por exemplo, dons de hospitalidade, dom de misericórdia, dom de martírio, né? Você vê esses dons espirituais implícitos que não estão catalogados em listas na Bíblia, mas que existem, não são discutidos. Então poderia ser ampliado esse debate. Eu acredito que é possível ainda discutir com mais profundidade. Existem autores que podem trazer uma clareza ainda mais forte para uma pneumatologia que a gente ainda não desenvolveu completamente, né? Ainda tem campo para desenvolver dentro da pneumatologia. E aí o próximo livro que eu vou indicar para vocês vai também tratar sobre isso. E aí eu acredito que talvez seja esse o problema. Digamos assim, que você, que é aluno, que está começando a estudar, ou que quer introduções basilares, quer coisa fina, coisa boa, mas
base só, né, uma base para entender o que são dons espirituais e dons ministeriais, o livro do pastor Elinaldo Renovato é uma das minhas melhores indicações. Até agora não li livro melhor que isso. Ótimo, perfeito, para base, tá? Se você quer aprofundar melhor o discurso, se você quer sair um pouco da caixinha, se você precisa discutir ou refutar alguns pensamentos, já não se trata mais de um livro indicado. Precisaria, então, você ter ele como base, mas ter mais livros e mais literatura para poder aprofundar o debate, porque há muita coisa ainda que ficou fora do pensamento ali do pastor Elinaldo na hora de desenvolver. Quem sabe, talvez, exatamente pelo público que ele queria alcançar, né? E talvez nessa edição de 2021, ele poderia ser revisto, isto poderia ser revisto. E aí fica basicamente como uma dica, uma crítica ao livro, tá ok? Então, pessoal, indico para vocês o livro Dons Espirituais e Dons Ministeriais, para você que está começando. Para você, meu amigo professor, que vai discutir isso na EBD, eu aconselho você ler o livro é fácil de ler, é rápido para ler, e em seguida buscar mais literatura para poder abrir mais a mente dos seus alunos, poder discutir com mais profundidade e assim desenvolver melhor o tema. Amém? Que Deus abençoe então, até a próxima e não se esqueça, comente aqui, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação para que você receba mais vídeos de indicação e não só isso, mas acompanhe também as outras playlists do canal com reflexões, com pregações, com pensamentos e vai me indicando aqui, conversa comigo, me dá uma indicação do que você gostaria de ver aqui no canal, que tipo de assunto você gostaria que nós debatêssemos, porque o objetivo é esse, é trazer para você uma discussão direta, sincera e indicar boa literatura dentro daquilo que estamos acessando, aquilo que estamos lendo. Se você quer me acompanhar, siga aí e que Deus te abençoe. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.